perfeitinho. Boa. Bom, galera, o Pokémon já introduziu um pouco aí, eu queria falar sobre qualidade de código, que tem um pouco a ver com qualidade de software também. Elas são coisas diferentes, mas acho que elas estão bem relacionadas e complementares, né? Eu sempre tento dar uma receita de bolo, alguns acionáveis para todo mundo conseguir colocar em prática, né, no dia a dia, para não perder um pouco esses conceitos. Eu gosto de praticar isso no dia a dia, então eu gosto sempre oferecer algo prático. Mas como qualidade não tem nenhuma solução definitiva, não tem nenhuma receita de bolo muito definitiva, eu foquei mais em tentar passar também um mapa do que eu entendo hoje como qualidade de software ou código, tá? Para quem não me conhece, sou Augusto Pascucci, sobrenome italiano, corpinho oriental. Fiz essa conta e me assustei. Eu estou desenvolvendo software há 15 anos, bastante tempo. Faço isso profissionalmente, né, envolvido com comunidade, como a Daiane estava falando aí. Recomendo muito todo mundo se envolver. Eu acho que o quanto eu cresci com a comunidade é inegável, né? E o envolvimento também com código aberto, tá? Nesses 15 anos. Vou falar sobre qualidade de software. Enquanto eu estava escrevendo um pouco o roteiro dessa palestra, eu pensei muito num time em particular que eu trabalhei há uns anos atrás, que foi o time da Easy Taxi, que eu acho que a gente tinha uma vantagem competitiva grande por causa da nossa preocupação com qualidade, tá? Mas a ideia é que isso seja aplicável a todos os times. Como é que eu separei o que a gente vai ver hoje, então, né? Qual que é a ideia? Eu queria começar definindo rapidamente o que é qualidade de software, para a gente alinhar um pouco os conceitos, né? Por que você deveria se preocupar com isso, se você ainda não se preocupa ou não sabe direito por que isso é importante, tá bom? E depois, cara, o que você faz com isso, né? O que você faz com relação à qualidade de software, tá? E eu faço tudo isso partindo do princípio que você, cara, aceita que o desenvolvimento de software é uma atividade em time, tá? Que você desenvolve isso com uma ou mais pessoas e não sozinho, tá? Que acho que tem muito a ver com o tema do evento, que é você não desenvolve sozinho. Acho que a qualidade de software está muito presa em aceitar isso, né? Que é um desenvolvimento coletivo, tá? Então vamos lá. O que é qualidade de software? Eu acho que o jeito mais fácil de responder isso é você se perguntar: qualidade de software para quem? Né? Então, quando a gente fala de qualidade de software para o cliente final, a gente está falando da qualidade funcional, né? De qualidade funcional, que é, olha, o que a gente desenvolveu resolve problema do problema do cliente final, né? Quando a gente está incrementando o nosso software, a gente está conseguindo fazer isso sem gerar muito defeito, sem gerar novos problemas ou quebrar coisas antigas que funcionavam para ele. Isso oferece uma boa performance, né? Não adianta nada o usuário usar o nosso sistema, ter tudo que ele precisa, mas tudo levar 30 segundos para ser feito, tá? Então, acho que tudo isso é um conjunto de qualidade funcional com foco no cliente, no usuário final, tá? Seja ele interno ou externo, usuário de app, tá? E aí a gente tem a qualidade estrutural, que ela olha um pouquinho mais para dentro, né? Ela olha para quem participa no desenvolvimento dessas funcionalidades, que é o time de desenvolvimento, tá? Então a gente tem esses dois grandes grupos de qualidade aí, a estrutural e a funcional. Se você quiser estender um pouco mais o seu conhecimento sobre qualidade funcional, eu vou recomendar alguns livros agora para você, tá? Que eu não vou abordar em tanta profundidade aqui. Esses livros vão te expandir um pouco mais os conceitos aí no dia a dia. O User Story Mapping do Jeff Patton, ele vai te dar uma metodologia para extrair e para obter informação e coleta de requisitos com mais pessoas, para gerar alinhamento, tá? Eu fui exposto a esse livro, a esse conceito na Easy, pelo Erickson Costa, e, cara, é fantástico, eu nunca mais parei de usar. Para a galera que conhece DDD, o User Story Mapping é muito parecido e é equivalente ao Event Storming, tá? Então, acho que vale ler aí se você se preocupa com a qualidade funcional. Outro livro bacana para você que é desenvolvedor e quer entender mais sobre qualidade funcional é o Fit for Purpose, do David Anderson. Tem uma série de livros, recomendo todos eles. É um livro bem fácil de ler, que é basicamente um framework a respeito de métricas. Eu acho que, cara, é importante todo mundo
saber. E se você tiver que ler um livro só dessa lista, né, lê o Mythical Man Month do Fred Brooks, tá? Que é basicamente a história da criação do primeiro sistema operacional. A IBM criou o conceito, né, de, olha, a gente sempre lança computadores novos e cada computador saía na época com um sistema operacional diferente. Aí eles viraram e falaram, putz, cara, vamos fazer um sistema operacional só e vamos usar esse sistema operacional em todos os mainframes computadores que a gente fizer a partir de agora. E para isso a gente vai pegar os melhores funcionários que a gente tem. A gente vai pegar o melhor gerente, que era o Fred Brooks na época, né? O melhor time de desenvolvimento, o melhor time de engenharia de hardware, os melhores engenheiros elétricos lá, e a gente vai, cara, montar o modelo de sistema operacional que a gente tem. O projeto falhou miseravelmente e o Fred Brooks escreveu as lições que ele aprendeu no Mythical Man Month. Eu acho que cara, uma leitura muito rica para todo mundo aí. E é um livro fenomenal, bem gostoso de ser lido. Tá? Tem mais recomendações aí nesse link, se vocês quiserem ler depois, cara, no final tem o link para os slides, vocês conseguem entrar e ver mais algumas dicas aí para quem se interessar mais sobre qualidade funcional. Fazendo mesmo para qualidade estrutural, se você se preocupa com qualidade estrutural, se você quiser saber mais, você vai querer, cara, ler o Pragmatic Programmer, do David Thomas e do Andrew Hunt. Livro seminal, é uma penca de receitinha de bolo sobre, cara, como ser um programador melhor no dia a dia. Tem coisa desde, tipo, pô, descansa, dorme, não fica sentado em cima do mesmo problema muito tempo, sabe? Vai dar uma volta até, cara, uma penca de frase cunhada aí, que eu acho que é extremamente valioso para todo desenvolvedor. Se você tiver que ler uma coisa só dessa palestra, lê o Pragmatic Programmer, que eu te garanto que isso vai fazer muita diferença na sua carreira. Tá? Tem a Bíblia de qualidade de software, que é o Continuous Delivery, do Jed Humble. Cara, tem tudo aí. Eu acho que eu estou fazendo um trabalho meio miserável em cima desse livro, tá? Do Continuous Delivery. Recomendo. Compra, lê, dá para ele ler de cabo a rabo, dá para usar ele como referência. Essa é a Bíblia. E o Clean Code, que, cara, na Easy a gente fez um exercício bem bacana e eu acho que vale fazer em time, que a gente pegou todo mundo que queria ler o livro, a gente se juntou, deu um capítulo para cada pessoa e a gente marcou uma apresentação por semana. Cara, é um monte de obviedade do tipo, olha, mantém um método não muito longo, sabe? Deixa o nome de variável explícita e tal, mas que faz toda a diferença no dia a dia, tá? E o refactoring do Martin Fowler. O refactoring é um assunto muito superestimado. Eu acho que é o assunto mais mal entendido, sabe, nesses meus 15 anos de carreira que eu vejo os times praticarem com relação à qualidade. Cara, é muito comum encontrar pessoas que falam que estão fazendo refactor quando, na verdade, elas estão implementando uma funcionalidade nova. Então, cara, vale ler esse livro. Eu acho que vale aprender o conceito direitinho, assim como o TDD por aí vai. Tá? A primeira lição que eu acho que todo mundo tira de qualidade é uma lição que o Fred Brooks entrega no Mythical Man Month, que é o seguinte: se você tem, né, um software atrasado, e acho que o atraso está muito ligado a esse conceito de qualidade de software, né, por todo mundo, independente se isso é verdade ou não, né? Mas a primeira lição que a gente aprende como desenvolvedor era, olha, se você tem um projeto atrasado e você colocar mais gente para resolver o atraso desse projeto, você vai fazer atrasar ele mais. Isso aí ficou conhecido como a lei de Brooks. O cara cunhou isso em 75. A gente está um tempinho depois, isso continua sendo uma verdade meio indisputada aí. Tá? Então, acho que essa é a primeira grande lição. E o que a gente tira disso é que, cara, qualidade, independente se ela é uma qualidade funcional ou uma qualidade estrutural, ela tem a ver com previsibilidade. Tá? E a previsibilidade, diferente do que a lei de Brooks tenta inferir, né, que tem a ver com tempo e coisa e tal, ela não tem a ver com tempo, ela tem a ver com evitar surpresa, né? E você atrasa um projeto colocando mais gente nele para resolver ele depois, porque você está colocando um elemento surpresa novo, você está mudando o time que estava desenvolvendo, você está mudando o pool de conhecimento que você precisa administrar, tá? Então, quando a gente fala sobre qualidade de software, eu acho que vale a gente trocar a palavra qualidade, fica mais fácil a gente trocar a palavra qualidade por previsibilidade. Então, a gente quer um software com qualidade, a gente quer um software previsível, né? É sobre descobrir o problema cedo e é sobre ter confiança de que ele vai funcionar e atender, a gente vai conseguir adaptar ele para as qualidades de negócio, tá bom?
por que a gente quer, né, se importar com previsibilidade, com qualidade de software, né? Porque, cara, desenvolvimento de software, uma linguagem de programação, ela é só uma forma de comunicação entre, cara, pessoas, tá bom? Eu acho que é o Fowler, cara, e eu não lembro em que livro agora ele fala isso, mas que, putz, ele sofreu muito escárnio, muito preconceito por programar em C, né? Quando, cara, no começo da carreira dele, a galera zoava ele porque, olha, programador tem que programar em assembly, meu. Você tem que pegar o seu processador e ficar socando instrução direto nele. O negócio de ficar programando em linguagem de alto nível aí é desperdiçar capacidade de processamento. Isso aí não é coisa de programador, né? E hoje a gente tem essa penca de linguagem de alto nível. Por quê? Porque, cara, existe mais valor em comunicar com clareza uma solução do que focar em performance. Tá? Então, em linhas gerais, é por isso que a gente se preocupa. Tá? Mas o que isso gera no final? Né? Porque a gente está, cara, trabalhando normalmente numa empresa. Toda empresa tem um interesse comercial ali e a curva de crescimento dessa linha, cara, tipo, vou dominar o mundo, né? De faturamento no tempo. Todo dia eu quero faturar mais, e por aí vai. E como é que a gente faz isso, né? Com o software, né? Como é que o software faz isso? Ele vai basicamente, cara, colocar mais funcionalidade. Então, como é que a gente conquista mais usuários? Como é que a gente conquista mais faturamento? Cara, com aquisição de usuário através de funcionalidade. A gente quer atender um número maior de pessoas cada vez mais. Tá bom? E aí, como é que isso funciona, né, na linha do tempo, cara? Se a gente não se preocupa com design, com arquitetura, com qualidade, tá? A gente tem uma linha mais ou menos assim, né? É uma generalização, como toda generalização tem seus problemas, mas a gente, cara, consegue ter uma velocidade ali no começo, no início, né? Em termos de funcionalidade, a gente implementa bastante funcionalidade rápido, tá? Aí depois dá uma embarrigada e melhora até a hora que a gente atinge um platô. Então, se a gente não faz arquitetura, se a gente não se preocupa com design, vai chegar uma hora que a gente vai atingir um número suficiente de funcionalidades e toda funcionalidade nova vai dar muito trabalho de ser implementada, tá? Ao passo que se a gente se preocupa com o design, essa curva ela é mais ou menos assim. A gente passa muito tempo entregando muito menos, mas em algum momento a gente começa a ganhar porque as funcionalidades que a gente precisa, as bases delas, os fundamentos, já estão lá. Esse é o design do nosso produto, é o design do nosso software. Né? E a gente vai cada vez mais melhorar essas funcionalidades e adaptar elas para as necessidades dos nossos clientes. Tá bom? O Martin Fowler, ele tem uma hipótese, que é essa hipótese de esforço para a arquitetura. Então, ele fala que tem uma linha de custo-benefício aí, né, entre a gente desenvolver software sem design e desenvolver software com qualidade, que chega uma hora que, cara, o software sem design ele sempre vai perder depois de um determinado tempo. Tá? E isso é débito técnico, você vai ter que parar para pagar isso. E parar para pagar não é reescrever o software. Tá? Tem mais detalhes aí no link que eu deixei aí sobre isso. Como é que você sabe se você está passando por esse problema? Se você tem que se preocupar com isso. Tá? Então, o que você observa? Você observa o quê? Meu software é estável, meu produto ele é estável. Ele tem problemas de performance? Ou seja, o que é problema de performance? É quando tudo está lento? Não. Ele é quando, sei lá, a gente vai extrair um relatório do sistema e esse relatório trava todo mundo. Ou deixa o sistema inteiro mais lento. Isso é um problema de performance. Bem comum de acontecer. Quem nunca passou por isso? Né? Tem problema de disponibilidade. Às vezes, cara, esse relatório foi lá e matou o sistema por 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Entendeu? Veio uma pancada de usuário ao mesmo tempo e matou o sistema. Né? Ou é defeito em excesso. Do tipo, a gente mede a quantidade de defeito e bug que a gente gera no software para saber se a gente está melhorando ou piorando. Né? Tá? Então, tudo isso é característica de estabilidade que a gente tem que observar. Se você está piorando, se você tem esses problemas, você tem um problema com qualidade. Tá? Tem também a característica de eficiência, né? Que eu acho que tem a ver com a velocidade de entrega. Né? A gente está melhorando ou piorando a velocidade de entrega das nossas funcionalidades, mas também tem a ver com a previsibilidade dos recursos que a gente consome. Então, isso é tanto tem a ver com a previsibilidade de custo de, olha, a gente colocou uma funcionalidade nova e isso dobrou o nosso custo de servidor, ou tem a ver com, olha, a gente dobrou o número de usuários e isso, cara, triplicou os nossos custos. Então, cara, o nosso software ele é eficiente, tá?
tem a ver também com, cara, a quantidade de time. Do tipo, a gente tem uma empresa que vai ter 200 desenvolvedores, a gente tem uma empresa que a gente vai ter 20 desenvolvedores. Se a gente tem uma empresa que vai ter 200 desenvolvedores, o nosso software precisa se adaptar, ele precisa ser arquitetado, né, para suportar 200 pessoas trabalhando simultaneamente nele. Né? E isso tem a ver muito com, por exemplo, usar microserviço. Né? Agora, se a gente vai trabalhar com, cara, 10 pessoas, 5 pessoas, e a gente vai sempre conseguir atender, não tem por que a gente ter 50 microserviços e essas 5 pessoas terem que manter os 50. Então, a eficiência tem a ver com isso, tá? E a eficácia tem a ver com... A gente, cara, identificou um problema para resolver. A gente quer trabalhar e colocar esforço nisso. A gente consegue resolver? Tá? A gente é capaz de aprender com as coisas que a gente está fazendo no nosso software? Tá? Desenvolvimento de software tem muito a ver com jogar bilhar, sabe? Eu acho que bilhar tem aquela característica de que você só ganha ponto se você, cara, cantar a caçapa onde a bola vai cair e realmente fizer isso. Se você não fizer, ou se você acertar a bola na caçapa e não cantar antes, você não ganha ponto. Desenvolvimento de software tem isso, cara. Eu acho que se a gente desenvolve uma funcionalidade, né, e a gente fala, a gente ia crescer, cara, 1% no número de usuários. Aí desenvolve a funcionalidade e ela não deu certo, a gente quer saber por que ela não deu certo, a gente quer aprender. E se a gente cresceu 10%, a gente também quer saber por que a gente, cara, achou que ia crescer 1% e esses 9% de diferença. O que aconteceu? O que a gente está errando? Tá? Então, a eficácia tem a ver com isso, tem a ver em saber se a gente está aprendendo com as coisas que a gente está fazendo ou não. Tá? É capacidade de aprender. Então, assim, é bastante coisa para monitorar, é bastante coisa para se preocupar, mas o Fred Brooks, ele fala lá do não tem uma bala de prata, né, no artigo do não existe bala de prata, né, que eu acho que tem muito a ver com melhorar a qualidade, não tem uma coisa que você possa fazer que vai resolver seus problemas para sempre ou continuamente, mas ele fala um negócio que é interessante e eu acho que é mal interpretado. Ele fala que a diferença entre um ótimo designer, né, hoje a gente chama de arquiteto, mas eu prefiro a palavra designer, que é original. A diferença entre um ótimo designer e um medíocre é uma ordem de magnitude. O que ele quer dizer com isso, cara? Que você precisa colocar um esforço grande para você conseguir fazer a arquitetura, tá? Para o seu produto corresponder às mudanças e à necessidade da empresa com o tempo. Tá? É fácil, num produto de 1, 2 anos de idade, a gente, cara, colocar funcionalidade nova e atender uma penca de usuário. Agora, se você tem alguns milhões de usuários, cara, é bem difícil começar a administrar isso, porque qualquer bug impacta muito no faturamento, qualquer bug impacta muito na aquisição e retenção de usuário. Tá? E quando a gente fala de colocar esforço, normalmente a gente pensa em intensidade. E é aqui que eu acho que está o erro de interpretação da maioria das pessoas. Colocar esforço não tem a ver só com intensidade. Você pode sim, né, desprender uma intensidade enorme num período de tempo, num período muito curto de tempo, mas a gente também pode desprender, cara, muito tempo para trabalhar com isso. E eu acho que esse é o approach que a gente tem que ter com qualidade, tá? A gente tem que olhar para a qualidade como um esforço contínuo, um esforço eterno do desenvolvimento de software. Tá? A gente tem que, cara, olhar para o débito técnico, a gente tem que manter isso sob controle. Tá? Então, é isso que eu acho que... É por isso que a gente tem que, cara, se preocupar com qualidade, para manter o débito técnico sob controle. Né? E manter o débito técnico sob controle é manter a nossa capacidade de aprender e atuar em cima das necessidades de negócio de maneira eficaz. Tá bom? Beleza, a gente já sabe, cara, o que é e o porquê. A gente já definiu e viu o porquê que essa definição é importante. Por que é importante? O que a gente faz com isso? Né? Então, a minha ideia aqui, de novo, eu tentei fazer uma receita de bolo e eu tentei colocar essa receita de bolo, cara, como um mapa para você seguir aí. Significa que você tem que seguir a ordem dela? Não significa que você tem que seguir ela na ordem. Significa que você tem que fazer ela inteira? Não significa, tá? Mas eu tentei, cara, deixar coisas que eu acho que servem para todos os times, para todos os tamanhos de time, para todas as maturidades de empresa, tá bom? Então, o que você pode fazer? Eu acho que a primeira coisa para se preocupar é, cara, em quando melhorar. Quando é que a gente, cara, melhora as coisas? Quando a gente se preocupa com qualidade, né? Então, cara, primeira coisa começa sempre imediatamente, né? De maneira contínua, tá? Então,
Não tenta fazer aquela parada intensa do tipo, vamos reservar um mês da qualidade na empresa e aí a gente vai se preocupar com qualidade e os outros 11 a gente joga isso pela janela. A gente destrói a qualidade do negócio. Não. Se preocupa, cara, em toda entrega, todo dia, tá? Você precisa ser perfeito sempre? Não, não precisa ser perfeito. A ideia de se preocupar todo dia com qualidade não é que você seja perfeito sempre. É que você vai melhorar muito pouco todo dia. E depois de 1 ano, 2, você tem qualidade sob controle. Tá? Como é que você faz isso, cara? Então, estabelece cerimônia frequente. Né? Quais cerimônias frequentes você pode estabelecer? Eu acho que a primeira cerimônia frequente é a que se preocupa com a qualidade funcional, que é com o cliente final, que é os famosos reviews de sprint, né? As revisões lá. Pega um período arbitrário. Então, se você trabalha com Scrum, cara, e o seu sprint durou 1 semana, ou 3, ou 1 mês, cara, no final, revisa o que aconteceu nesse mês, tá? Se você não trabalha com sprint, tudo bem, cara, estabelece um período, de novo, frequente e arbitrário. Vamos fazer a cada 15 dias, a todo mês. Não deixa nem ser muito rápido, porque vocês não vão ter muito o que falar, e não deixa nem ser muito longo a ponto de vocês esquecerem que aquela discussão existe. Tá? Eu acho que mais de 1 semana e menos de 1 mês de distância é um período bom. De 2 a 4 semanas é um bom período para fazer revisão periódica. Tá bom? Então agora você já tem um momento, cara, frequente para todo o time sentar e conversar, falar, olha, o que a gente fez nesse último período para atacar, para melhorar a nossa qualidade com relação ao cliente. A gente melhorou? A gente piorou? Não, tá? Do mesmo jeito, você pode estabelecer uma cerimônia frequente para atacar a qualidade estrutural. Eu gosto muito, e é uma opinião não muito difundida, mas para a qualidade estrutural, o Code Review, uma cerimônia de Code Review. Você pode fazer um review técnico também? Pode. Eu acho que no time que eu trabalho hoje, na Cobalt, por exemplo, a gente tem 2 reviews. A gente tem um review de final de sprint, a gente tem um review de arquitetura, cara. A gente tem as 2 cerimônias. E a gente também tem Code Review, tá? De novo, eu tentei generalizar, tentei dar uma receita de bolo, mas, cara, toda generalização tem problema, né? Então, qual que é a ideia do Code Review? A ideia do Code Review é ficar azucrinando os coleguinhas, o que eles fizeram, é ficar apontando o dedo? Não, cara. Pensa no Code Review não como um lugar para apontar erro, mas como um lugar para tirar dúvida, tá? Se você pensa no Code Review como um lugar para tirar dúvida, tudo começa a fazer mais sentido. Por quê? O Code Review, ele é um lugar para as pessoas sentarem na frente do código que um outro coleguinha fez, que um outro dev fez, olhar para ele e falar, tá bom, qual que era o problema que esse cara resolveu? Ele implementou múltipla forma de pagamento no checkout. Tá? Então, quando você lê o problema, você já, cara, pensa assim, putz, eu teria feito isso, isso, isso e aquilo. E aí você vai ver o que o cara fez. Você vai definir uma expectativa e vai ver se a pessoa que fez atendeu as expectativas. É isso que você faz no seu dia a dia, cara. É a mesma coisa que você faz quando alguém fala, eu tô com um problema no pagamento múltiplo do checkout. Você já, cara, mentalmente já define uma penca de expectativa sobre o que você pode encontrar no código. Então, faz isso para o Code Review. E aí, tudo que não atende às expectativas enquanto você estiver olhando a solução da pessoa, você questiona. Por que ela fez desse jeito? Ela fez melhor ou pior? Por que essa diferença? Tá? As diferenças em expectativa são problemas que você pode atacar. São problemas que vocês têm que sentar como time e entender o porquê que vocês entendem coisas diferentes. Por que vocês fizeram soluções diferentes? São problemas de alinhamento. Então, o Code Review é uma ótima cerimônia para o time como um todo alinhar entendimento. Tá? Não é um lugar para ficar, cara, colocando defeito. E como você está alinhando entendimento, é um ótimo lugar para você, cara, descobrir teto técnico e administrar effects. Administrar um backlog de fila técnica aí, de prioridade técnica para ser atacado. Tá bom? Vamos entrar em um pouco mais de detalhes sobre como é que você pode começar a criar uma cerimônia de review no seu time, se você ainda não tem. O que você precisa, né, na cerimônia de review? Então, acho que a primeira coisa é focar no valor entregue para o cliente. É muito comum, cara, quando a galera que começa a fazer review e nunca fez uma reunião de review, focar em velocidade, né? Ainda mais gerente, Scrum Master, por aí vai, pô, cara, eu acho que isso deveria ter levado menos tempo. A gente falou que ia levar 2 semanas, e agora está levando 4. Do tipo, pô, o que está acontecendo? Por que a gente está lento? Cara, não entra nessa discussão que é uma espiral de estresse. É um loop de estresse que você vai
cara, entrar e não vai resolver o problema. Você não vai ser mais rápido no final dessa discussão, tá? Foca no valor para o cliente. Do tipo, olha, se a gente tem que entregar alguma coisa para o cliente, por que a gente levou tanto tempo para entregar esse valor? Quando a gente quis entregar pagamento múltiplo, sei lá, para um cliente, o que a gente quer de fato, né? É porque ele não tem limite no cartão, então talvez acho que só um boleto resolve, a gente não precisa de pagamento múltiplo, o boleto é mais rápido de se implementar que passar 2, 3 cartões ao mesmo tempo. Então, como é que a gente poderia ter entregue esse valor mais cedo, tá? Então, focar em valor entregue para o cliente tem mais a ver em quebrar o problema que você está fazendo em problemas mais simples do que entregar o seu problema mais rápido, tá bom? Então, é isso que você quer prestar atenção na revisão, tá? Segundo ponto, cara. A gente já identificou um problema? Não faz mudança radical. Não tenta curar o mundo das cáries, tá? Na sua reunião de review. É muito comum, né, a gente começar a fazer uma reunião de review e falar, não, beleza, então agora a gente vai quebrar todos os problemas e, cara, vamos focar em quebrar todos os problemas e isso vai dar certo a partir de agora. Esquece. Faz uma parada que seja fácil de ser feita. Por quê? Você não quer que a mudança que você esteja fazendo no próximo review você pergunte se a gente não fez porque a gente não teve capacidade ou se a gente não fez porque a gente não sabia fazer. Você quer o seguinte, chega no próximo review e fala, olha, a gente tinha total condição de fazer o que a gente definiu que a gente tinha para fazer. Total condição. A gente não fez por quê? Porque a gente esqueceu, né? Porque a prioridade mudou, porque a gente se sabotou, tá? Então foca em coisa, cara, alcançável, objetivo alcançável, obviamente alcançável. Se você se perguntar, eu acho que a gente não consegue fazer isso, cara, você está se sabotando. Você não vai conseguir melhorar, tá? Então, a ideia da revisão é que você sempre consiga identificar um problema e consiga melhorar. É isso. Se você tiver isso em mente, você, cara, independente da metodologia que você usar, você vai conseguir fazer isso bem. Tá bom? Falando em metodologia, cara, tem uma frase que a galera usa muito, que é a seguinte, a gente só melhora aquilo que a gente mede. Você quer melhorar? Mede. Se você quer melhorar e você não está medindo, você está se enganando, tá bom? Então, como é que é esse eu estou me enganando? Como é que eu quero me enganar com relação a isso? É do tipo, não, beleza, a gente quer focar agora em métrica, a gente quer fazer cerimônia de revisão, então vamos achar um serviço que ofereça cerimônia de revisão. Vamos mudar para o Gira, vamos mudar para o GitHub, vamos mudar para o GitLab, vamos mudar para o Asana. Tipo, cara, não. Assim, se você medir, você consegue medir num pedaço de papel, num Excel. Eu faço isso no Excel há, tipo, cara, 10 anos. E funciona. Assim, tipo, sempre funcionou muito melhor do que qualquer ferramenta. Tá? E eu já usei, cara, quase todas elas. O Excel dá um pau, o papel de pão dá um pau. O foco da melhora são as métricas. Então, se você, cara, tiver carinho pelas métricas que você está coletando e elas nascerem junto do processo de revisão com o time, brother, é muito difícil, é muito difícil você não conseguir melhorar a entrega de valor para o cliente final. Então, como é que é um exemplo aqui, tá? De medir desempenho. O que é um método de desempenho? Começa do jeito mais banal possível. Lembra que eu falei lá, cara, não salva o mundo das cáries? Começa quando, tipo, olha, no primeiro período, o que a gente priorizou de entrega e o que a gente entregou? O que a gente tem de primeira grande sacada aqui que a maioria dos times não faz? Eles começam a medir e eles olham para o passado, do tipo, olha, beleza, vamos medir só o quanto a gente entregou. Qual que é o problema de medir só o que você entregou? Você não sabe se você, cara, atingiu o seu objetivo no final do período ou não. Se você está melhorando ou piorando. Então, você precisa ter um ponto de referência. É ciência, cara, é física. Você precisa estabelecer, cara, um ponto de referência. O seu ponto de referência é o quanto você achou que você tinha capacidade de entregar. De novo, tem a ver com velocidade? Tem a ver com, caramba, a gente tinha que martelar, a gente falou que ia entregar 5, faltou comprometimento. Não faltou comprometimento, cara. É do tipo, se você acha que as pessoas com quem você trabalha estão lá para te sabotar, o seu problema não é a qualidade de software. O seu problema é a falta de confiança e está na contratação de pessoas. Tá? Então, a gente pressupõe que a gente, cara, achou que ia entregar 5, a gente entregou 3. Qual o problema que a gente teve? Tá bom? Aí você vai conversar na reunião de review, e as pessoas vão falar, mas, pô, cara, essas 2 que a gente não entregou, a gente meio que entregou. É que parou num review ali de qualidade, né, cara? O cliente não aceitou e a outro cliente não aceitou um aceite e tal. Tá quase na cara do gol. Então, é tipo, sei lá, é meio que um 3,5. E aí a gente chega a uma conclusão que, pô, cara, se a gente tivesse estabelecido o valor menor,
de entrega, né, mais histórias para entregar, mais quebradas, em vez de 5 estabelecesse 10 entregas quebradas, que no final são as mesmas 5, mas elas têm entregas intermediárias no meio do caminho, a gente, cara, talvez não teria entregue 3, a gente teria entregue 4, ou sei lá, se 5 fosse 10, a gente teria entregue 9, e não metade, né, não 50%. Então, beleza, no próximo a gente quer ver isso. A gente definiu que a gente quer ver isso e no próximo a gente fala, tá bom, a gente vai priorizar 20 histórias, porque agora a gente quebrou mais do que a gente queria fazer. E aí a gente entregou, cara, 50% de novo. Fala, puta, tá bom, cara, beleza. Então a gente quebrou, a gente tem mais detalhe agora de como é que a gente tá, né, de onde está o nosso problema. O que a gente fez? A gente está superestimando a nossa capacidade, então? A gente está superestimando a nossa capacidade. Como é que a gente testa essa hipótese? Tipo, pô, vamos assumir que a nossa capacidade de entrega é a mesma que a gente entregou por último. Vamos assumir que é 11, cara. A gente priorizou nas histórias. Aí o que acontece? A gente entregou 10. Olha só que lindo, cara. Lindão, né? A gente, cara, priorizou 11 coisas para entregar. Entregamos 10, a gente entregou uma por quê? O que aconteceu? Puta, deu entrevista, a gente tomou uma penca de defeito na teste, a gente prioriza o defeito sempre. Então teve uma que realmente a gente, cara, nem conseguiu começar a trabalhar, mas não significa que a gente trabalhou menos. Ou que a gente fez menos do que a gente conseguiu fazer na anterior. A gente fez mais, só que esse mais a gente não está contando. Aí o que você faz? Cria uma métrica nova. Cria uma coluna nova numa planilha no seu pedaço de pão lá. Tá? Por que a planilha é bacana? Porque todo mundo consegue ver aquilo. Todo mundo consegue compartilhar daquela construção. Né? Então agora a gente está medindo imprevisto e a gente consegue ver como é que isso impacta a nossa performance. Vocês entenderam como é que é mais ou menos exemplo? Você tem que usar essas métricas? Não. Tem uma penca de métrica no mercado que você pode usar. Tá? Mas, cara, o importante não é a métrica que você está usando. O importante é o exercício. O importante é o fato de você fazer isso em todos os períodos. Tá? O importante é esse aprendizado e essas mudanças. Vocês entenderam que ao invés da gente ter a intensidade do tipo, vamos fazer, cara, vamos medir imprevisto, vamos medir as entregas e caramba, que a gente foi fazendo isso aos poucos, mas no final de cada período? Sacada toda é essa. Tá? Code Review, cara, é uma parada parecida, mas o Code Review é uma parada um pouquinho mais chata. Ele é chato por quê? Se você quiser que o Code Review seja um lugar para a galera fazer alinhamento, ele tem que ser obrigatório. Tá? Ele tem que ser obrigatório. Isso aqui, cara, é um saco. Eu já implementei cerimônia de Code Review e levam 6 meses, e esses 6 meses são 6 meses de todo mundo xingando todo mundo. Por quê? Porque, cara, os devs acham que é um pé no saco ficar revisando porque demora pra cacete. PR é grande, PR pequeno, o commit tá um lixo, tem coisa que não deveria estar no commit, tal. Puta, é um saco, cara. Mas vale a pena. No final de 6 meses é uma parada que, depois que você tem, você não consegue mais viver sem. É tipo o teste automatizado. Tá? Então ele tem que ser um processo obrigatório. Todo processo de mudança tem que, cara, passar por todo mundo. É muito comum aqui, cara, a galera começar a fazer troca de favor. Do tipo, eu revisei um, você revisa o outro e é isso. Tá? Então, o que eu costumo fazer quando isso acontece? Cara, eu deixo o review mais difícil. Eu vou lá, então, eu review obrigatório e uma pessoa tem que revisar. Beleza, a galera começou a trocar a favor, eu aumento para 2. Continua trocando a favor, eu aumento para 3 reviews obrigatórios. Vou aumentando até o time inteiro revisar todo mundo. E aí, beleza, cara. Aí todo mundo começa a encarar isso mais a sério, porque não tem como evitar. É meio que uma memória muscular ali de todo mundo meio que fazer as paradas e achar que aquilo é burocracia. Tá? Por que esse processo é importante? Porque ele vai evitar byte shedding, né? Ele evita a galera de ficar discutindo coisa fora, discutir coisa sem código, tá bom? Então, é muito normal as pessoas discutirem do tipo, eu acho que a gente deveria ter usado o Mongo no lugar do MySQL. Cara, se você tem code review, a resposta para essa discussão ela vira assim, olha, você tem acesso ao nosso repositório, você viu os códigos que estão lá, tipo, cara, muda para Mongo, manda uma PR mudando a nossa camada de repositório, a nossa camada de abstração, de MySQL para Mongo e a gente discute em cima da PR, cara. Tá? O lugar para a gente discutir está lá. Você quer discutir alguma coisa? Você apresenta trabalho. Você não apresenta a sua opinião em discussão. Vocês entenderam a sacada do Code Review? Você fez isso, cara, fica suave, só tem que persistir. Esse é chato. Essa é a cerimônia chata de implementar, mas ela, cara, vale cada centavo, custo-benefício alto. Tá? Que você quer focar no Code Review além do que eu já falei, cara? Foca no alinhamento de funcionalidade, no alinhamento de negócio e não na qualidade. Apesar de ser uma cerimônia para a qualidade estrutural, né, para a qualidade do time de desenvolvimento, é melhor no Code Review você discutir a funcionalidade para o cliente final, tá? Para o negócio, do que ficar discutindo se está seguindo o padrão PSR ou não, porque são coisas que podem ser automatizadas, tá bom?
E o lance do code review é o seguinte, cara. Um problema que muitos times sofrem é o problema do, eu chamo de burro de carga, mas é um nome meio deprimente, né? Ele denigre um pouco a pessoa que faz isso, mas na verdade é o herói, né? Também é um outro jeito de chamar, que é a pessoa que, cara, vai revisar todas as PRs, vai fazer o QA e vai se deployar. Só que, cara, ela tá sozinha contra, 50 pessoas desenvolvendo o time, tá? Na Easy a gente tinha esse problema, por exemplo, cara, eram 2 pessoas que faziam isso porque a gente tinha preocupação com qualidade, então as pessoas revisavam, garantiam que os apps continuavam funcionando e a API também. E aí o que acontecia, cara? Os deploys, eles estavam 3 meses atrás dos times de desenvolvimento. Por quê? Porque, cara, são 50 pessoas contra 2. Não tem, conta diferente para fazer isso. 50 pessoas fazem mais coisa que 2. Como é que você resolve esse problema? Brother, 50 pessoas são responsáveis por 50 deploys. Se você fez, você vai entregar. Distribui a responsabilidade, entendeu? Todo mundo tem que revisar, todo mundo tem que fazer deploy, todo mundo tem que se preocupar com o servidor de produção. A gente tem especialistas? Tem. A gente tem especialistas em módulos? Tem. Mas significa que, cara, só esse time mexe em checkout, só esse time mexe em sei lá, catálogo. Cara, não é uma parada muito bacana, tá? Por mais que a gente possa se organizar em volta disso, o ideal é que todo mundo consiga ter acesso em tudo para conseguir melhorar o processo para todo mundo, tá bom? Então distribui a responsabilidade aí, tá? E do mesmo jeito, cara, mede desempenho, Não queira deixar a discussão subjetiva para do tipo, e aí, galera, vocês acham que tá melhorando ou tá piorando? Só com número, tá? Você quer duas métricas toscas para medir code review? Número de comentário em PR e tempo de merge, tá? Desde que a galera fez review. Significa que você tem que, cara, ter muito comentário ou que o tempo de merge tem que ser muito baixo? Não, cara. A ideia de medir não é essa. A ideia de medir é ter referência. Significa que, cara, depois de, sei lá, 6 meses, 3 meses, 1 mês, você vai olhar e vai saber se você está melhorando ou piorando. Você vai conseguir olhar e deixar isso de maneira mais concreta. Tá bom? E por aí vai. Tá? Você pode desenvolver mais métricas semestres. Se você pesquisar no Google métricas de code review, você vai achar bastante alternativa bacana que é fácil de implementar. Tá? Então, quando a gente está falando de criar cerimônias, né, para melhorar a qualidade e frequência, a gente quer focar basicamente, independente se essa cerimônia ela é para qualidade funcional ou estrutural, a gente quer falar de compartilhar a responsabilidade, tá? Porque a falha do negócio ela é do time, ela não é nunca de um indivíduo. Cara, se você culpa um indivíduo, você não vai melhorar o seu processo, você não vai melhorar o seu produto, tá bom? Então, foca nas coisas, nas características que são inerentes ao time, ao processo de desenvolvimento. E todas essas características subentendem, elas assumem que a responsabilidade é de todo mundo, tá? E não de uma pessoa só, tá? Acho que essa é a primeira grande sacada, a primeira grande receita de bolo, tá bom? A segunda é, automatiza tudo que você puder, tá bom? Por que você quer automatizar tudo que você pode, cara? O que a gente faz? A gente poda, a gente automatiza processo. Se um processo é código e a gente compartilha a responsabilidade, todo desenvolvedor pode ir lá e melhorar esse processo. Olha que sacada gigante, enorme, né? Então, vamos lá. Como é que um software é construído, né? A gente tem uma penca de hipótese ou problema, né? A gente coda e resolve esse problema e deploya, põe no ar para o cliente acessar, né? E aí vem a maravilha, que é o cliente acessa, fala, tá um lixo, não era isso que eu queria, volta, tá com problema, não era bem isso que eu estava pensando. E aí a gente volta para o problema ou para o código, dependendo se for um defeito ou um bug, e a gente, cara, entra nesse loop de novo, tá? A gente tem 2 termos nesse processo que são importantes, tá? A gente tem o lead time, que é o tempo desde que a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente tem um problema, ou uma hipótese, ou eu tive uma ideia, a gente tem esse problema. Começa a medir o lead time, tá? A gente entregou para o cliente final. O cliente final virou e falou, é isso, esse é o lead time, tá? Então essa é uma parada que você quer medir e saber. Por quê? Do ponto de vista para o cliente, se o lead time está aumentando, nosso tempo de resposta está piorando. Se o lead time está caindo, o cliente está ali, cara, psicologicamente, tipo, os caras estão melhorando, os caras são um monstro mesmo, são o bichão, hein? Tá? E a outra métrica é a métrica
para o time de desenvolvimento, que é o cycle time, que é o que normalmente a galera de produto vê, né, como lead time. Que é assim, ó, a gente tem tudo definido o que a gente quer fazer. Quanto tempo a gente demora para começar a fazer e entregar para o cliente final, tá? E é aqui, cara, onde todo time de produto espreme desenvolvedor. É aqui onde a qualidade vai para o brejo, tá? É aqui onde a gente troca velocidade de funcionalidade por definição de arquitetura e design. Tá? É querer espremer o cycle time e deixar ele cada vez mais rápido, porque a gente acha que espremer o cycle time a gente melhora o lead time, quando isso não é verdade. Tá bom? Então, como é que a gente não cai nessa armadilha aí? Como é que a gente sabe, né, que a gente precisa, cara, ou que a gente está no meio dessa armadilha? Tá? Então é o seguinte, você mediu o nosso lead time, ele está piorando. Pô, é um sinal que você está vacilando aí, né, nas suas reuniões de qualidade. Ele deveria permanecer o mesmo, né? Ou ele deveria estar piorando e você deveria saber o porquê que está piorando, tá? Tem aquela famosa discussão da entrega tá pronta, né? Você fala com o dev, o cliente vem reclamar para você e fala, pô, cara, aquela parada lá não tá feita. E aí você fala com o dev fala, tá pronto. E aí, puta, Gasparzinho, né? Do, tipo, o cliente não tem e o dev falou que tá pronto. Tipo, o que aconteceu? Tá? Você precisa atacar isso, você precisa automatizar algumas partes do processo aí. Tá? Cara, a quantidade de defeito aumenta. Tá bom? Puta sinal ruim. Você mede isso? Você mede quantos defeitos estão rolando ou não? Puta negócio banal, mas você sabe? Ou alguém precisa te falar, o cliente precisa te avisar que o seu produto está piorando, né? Então, esses são sinais de que, cara, você tem um problema, né, para atacar aí, né? E você provavelmente está atacando ele tentando espremer o cycle time e não atacar o processo como um todo, tá? Através das cerimônias lá, tá? Tá bom. E aí você fala, tá bom, beleza, já sei. Então, se eu tenho esses problemas aí, eu vou automatizar. O que eu automatizo? Eu vou automatizar tudo? Não, coleguinha, você não vai automatizar tudo. Por quê? Vamos lá. Se você quiser automatizar a coleta de problema, a coleta de requisitos, se você estiver usando algum modelo mais tradicional, né? O que vai acontecer? Tá? Cara, você não consegue fazer isso, porque cada problema, cada hipótese, ela tem um processo diferente, cara. Se você não tem o mesmo processo, você não consegue automatizar. Então, o custo-benefício para automatizar essa etapa, tá, que envolve o lead time, é enorme. Aí você olha, tá bom, eu quero automatizar a bagulho de código. Haha, né? Estamos todo mundo tentando isso e desenvolvedor virou uma profissão popular, porque, cara, a gente não conseguiu fazer isso. E se você tenta diminuir o tempo que você gasta nisso aqui, você está provavelmente fazendo aquele negócio de jogar fora o design, né? Eu estou gerando o débito técnico para ter velocidade agora e estou jogando uma casca de banana para mim lá no futuro, tá? Não é uma parada sustentável. Eu acho que é uma ferramenta, entendeu? Eu acho que é hipocrisia falar que a gente não faz isso, a gente faz, eu faço isso, cara, frequentemente, mas a gente sempre para pagar as decisões disso que a gente tomou. A gente sabe quando a gente está fazendo, jogando a casca de banana, e a gente para antes de chegar na casca de banana. Às vezes toma escorregão e tal, mas é a vida. Mas a gente sabe. Tá? A gente não enfia a cabeça na terra e ignora o que está acontecendo. E aí a gente tem a última etapa do processo, né, cara? Que é a etapa de entrega, que é a etapa do tipo, eu codei e eu quero testar e entregar. Quero colocar no ar para o cliente. Putz, cara, o custo-benefício disso aqui é altíssimo. É altíssimo. E é basicamente o foco daquele livro que eu falei lá no começo de Continuous Delivery do Jess Humble, tá? Tem um cara que eu trabalho agora, o Barba, ele fala assim, ele fala, cara, se a gente colocar 30 minutos de esforço por dia, ou 2 horas de esforço por semana, ou 1 hora de esforço por semana em alguma coisa que machuca a gente, puta, no final de um mês a gente resolve o problema, velho. Não vai ter como não resolver o problema. Né? Então a gente tem que conseguir quebrar o problema nessas etapas menores que consigam receber 1 hora de atenção da gente, né? Porque a gente sempre costuma olhar indo tipo, a gente tem esse negócio para fazer, isso é a cura do câncer. Não, cara. Quebra o problema, né? Divide e conquista. Tá? Então, cara, o que se automatiza? Etapa de deploy. Tá? Então, essa segunda perna, tá? Que a gente quer automatizar o processo de cycle time, não é o processo de cycle time inteiro. Tá bom? E o que está dentro desse processo? Teste. Então, assim, você quer automatizar teste. Cara, eu já falei bastante de teste no passado, mas se você quiser melhorar a qualidade com o teste automatizado,
foca em teste funcional primeiro, cara. Eles vão melhorar, vão ter um impacto maior em qualidade do que os unitários. E foca em unitário depois. Eles são mais chatinhos de fazer mesmo, e eles vão ter um impacto tão grande em qualidade funcional para o seu cliente, tá bom? E automatiza o deploy também, cara, tá? Então, você quer automatizar deploy, cara. Como é que você faz isso? Como é que você começa a automatizar o seu processo de deploy? Primeira coisa é fazer umas definições. É do tipo, olha, o que é pronto? O que é feito? Tá? Isso tem muito a ver com o lance de definir transição no Kanban, né? Tipo, olha, feito é feito para o cliente. A gente só trabalha com uma definição de feito, tá? E define que tudo é versionado. Não tem trabalho escondido, né? Se você tem coisas que não são versionadas, que coisas só acontecem na máquina de uma pessoa ou num servidor e tal, cara, você não está dando acesso, tá, para todo mundo disso e nem todo mundo vai conseguir melhorar esse processo. Então, versiona tudo e dá acesso para a galera nisso, né? Que eu acho que hoje é um problema menos comum, né? O Pokémon tava falando lá de, basicamente me chamando de velho lá no começo, mas é verdade, cara. A gente passava por esse problema, que era, cara, o código tava num FTP e que 2 devs tinham acesso porque eles não deram usuário para todo mundo, entendeu? Não é que eles estavam protegendo o código de todo mundo, que ninguém podia ver, é que simplesmente, porra, não fazia parte do processo, o processo não era automatizado, e só 2 pessoas tinham acesso e a gente descobria quando a gente precisava acessar, tá? Então, versiona tudo e garanta acesso de todo mundo. E aí define também, cara, que toda mudança inicia um processo de deploy. Então, a gente entregou uma parada, tá feito, vai pro ar. Não faz um pool de coisas que vão ser entregues. Porque se você tem um problema de tempo e administrar prioridade, a tendência é que esse pool de coisas consigam aumentar. Cara, uma grande parte do livro de Jez Humble, de Continuous Delivery, ela está focada em resolver esse problema do pool de deploy. Tá? Não tem nenhum capítulo específico de como resolver isso, mas você tem esse tema de forma recorrente acontecendo no livro inteiro. Então, evita, cara. Tá? E a sacada de você ter as coisas automatizadas em código e versionadas é que, puta, é um código, é mais fácil você ir lá e fazer uma APR e discutir. Uma coisa para prestar atenção, se você nunca fez isso, cara, esse processo ele é meio frustrante, tá? Porque ele dá muito problema no começo, normal. Tá? Eu com, cara, 15 anos de experiência, que eu acho que é experiência suficiente, eu pelo menos julgo, cara. Já fiz isso algumas vezes, eu acho que eu consigo fazer isso de maneira bastante segura, eu tenho bastante segurança de fazer. E, cara, toda vez que eu vou fazer isso em uma empresa nova ou com um time que, cara, tá começando nisso, cara, a gente sempre tem problema. Sempre dá problema pra caramba, tá ligado? Então, relaxa, cara, é normal. Qual que é a sacada para tornar isso tolerável? Falha cedo, meu. Falhar cedo tem a ver com testar muito as ideias cedo, tá? E se o pipeline de deploy demora 1 hora, putz, você não quer que todo mundo leve 1 hora para descobrir que aquele negócio é o problema, entendeu? Então, tenta quebrar os processos de deploy e colocar as partes mais sensíveis antes, tá? Então, se é uma suíte de teste, por exemplo, de integração e ela leva 1 hora para ser feita, e a gente sabe que tem 3, 4 testes que falham, cara, separa esses testes numa suíte separada e põe isso para rodar cedão. E aí, se eles passarem, do tipo, você sabe que, porra, eu não esperei 30 minutos para essa galera falhar lá no meio, tá? Então, tenta usar as estratégias para não manter o negócio frustrante e todo mundo virar e falar, puta, mano, isso demora pra cacete, sabe? Tipo, eu vou, cara, deixar esse negócio rodando e vou dar uma passeada, tá? O livro estabelece vários níveis de maturidade aí, tá? Eu não vou entrar em detalhe, tá? Eu acho que se você procurar níveis de maturidade do Continuous Delivery, você vai achar essa tabela, tá? Qual que é a sacada? O que eu quero que a gente preste atenção aqui? Foco no nível 0, cara. O nível 0 é um nível bom o suficiente, tá? Ele é um mínimo, ele é um nível mínimo, assim, do tipo, cara, a gente não tá muito ferrado, tá? Nem o nível -1, que é do tipo, eu não tenho, cara, deploy automático, eu não tenho teste automatizado, eu não tenho métrica de nada, eu não tenho, cara, tag de deploy. Ferrou. Tudo é muito difícil de você traquear e correr atrás, né? Então, o nível 0 é onde a gente gostaria de estar. Mas é onde a gente gostaria de estar quando, cara? Lembra daquele desenho da curva lá do Fowler com design? A gente quer estar no nível 0, cara, antes, sabe, da gente chegar num platô
do custo-benefício de sem design ali, né? De não ter design e não conseguir mais colocar funcionalidade. Se você esperar chegar nesse platô para atuar em integração contínua e continuous delivery, cara, você vai levar muito mais tempo para sair do zero, né? Porque seus problemas vão estar te impedindo de focar nisso. Tá? Então, foca o mais cedo possível, cara. Um bom momento é depois que a gente testou a funcionalidade, a empresa já está recebendo uma grana, né? E, cara, o time está crescendo um pouquinho. Então, à medida que o time vai crescendo, vamos automatizar cada vez mais, vamos melhorar um pouquinho mais, tá? A ideia para você ter em mente é sempre focar em autonomia, cara. Você não está automatizando para ter menos trabalho. Você está automatizando porque, ao automatizar, você está documentando isso para as demais pessoas em forma de código. E as outras pessoas, ao ver código, elas vão ter autonomia para ir lá e melhorar, e ver como aquilo funciona e como deixar aquilo melhor. Então, se o processo está lento, cara, porra, e ele está automatizado, amigo, manda uma PR, por favor, meu, saca? Tipo, não fica na discussão do tipo, só xinga, só tem janela quebrada aqui, tá? E a última coisa é, cara, focar em padrão. Padrão, a gente entende padrão, eu acho que como... Tem muito, é um tema bem amplo, né? Então, cara, o que cabe dentro do padrão? Por que a gente se preocupa com padrão? Porque se a gente segue algum padrão, cara, a gente consegue escalar a mesma coisa de algumas centenas para algumas milhões de usuários. E o padrão normalmente sobrevive por muito tempo, né? Ele não vai mudar daqui 2 anos, né? Do mesmo jeito que a gente tem uma penca de tecnologia surgindo aí rápido, né? E o que é importante para a gente identificar padrão? Então, a gente tem, por exemplo, o padrão de tecnologia, cara. São tecnologias, velho, que você usa quer queira ou quer não, independente de você estar usando um framework recente ou não, cara, você está usando HTTP, que tem 25 anos, você está usando provavelmente Linux em alguma etapa do processo, seja num LB ou num servidor de DNS que você está contratando, né? Ou, cara, sei lá, você mesmo implementou o seu load balancer ali com HProxy da vida, sei lá. O TF8, você vai usar todas essas coisas. Você sabe quais são as coisas que você está usando, ou você está usando, sei lá, Laravel e React, saca? Então, foca em conceito. Tá? Se você quer focar em padrão, se você quer prestar atenção nas coisas que vão sobreviver e vão te dar vantagem competitiva, foca nos problemas que as ferramentas estão resolvendo. Tá? Significa que é focar em coisa velha? Não é coisa velha, cara. Você pode usar React ou GraphQL, desde que você saiba quais são os problemas que o GraphQL está resolvendo, tá? E como eles estão resolvendo. Tá? Então, um exemplo disso é se você tem um app, tá ligado? Acessando uma API, acessando que vai gravar as coisas no MySQL, né? De repente, você começou a ter uma penca de usuário e leitura virou um gargalo, cara. Se você for seguir padrão de mercado, se você for seguir padrão de tecnologia, né? Implementar HTTP direitinho ali, com design de URL, por exemplo, é fácil você socar uma camada de cache na frente, um cache HTTP. O que é implementar direitinho? Cara, se o seu formulário de busca usa post ao invés de get, você não consegue usar essa camada de cache automática na frente. Tá? Você precisa mudar o seu código para implementar isso. Você precisou mudar o seu código, você se ferrou. Por que você se ferrou? Isso nunca vai acontecer com antecedência. Você nunca vai receber uma pancada de usuário, sabe, programada para daqui 2 semanas, cara. Você vai receber uma pancada de usuário imediata. Você vai precisar resolver isso logo e o seu sistema está provavelmente sofrendo para se manter no ar. Então, se você seguir o padrão, se você seguir um padrão, se você seguir o conceito, implementar a camada de cache é uma parada que você consegue fazer, cara, tão rápido quanto subir um serviço em qualquer cloud por aí. Tá? Então, esse é o nível de importância. Do mesmo jeito, a gente pode estender esse mesmo problema para outros. Então, cara, a gente começou a ter mais usuário e agora o gargalo não é mais leitura, é escrita. Beleza, tem sharding, tem particionamento. Se você não resolver escrever o seu próprio banco de dados ou inventar o seu protocolo de comunicação com o banco de dados, cara, já vi acontecer, tipo, fazer sharding é uma parada bem trivial também, tá? Do mesmo jeito, cara, escala horizontal, tá? Então, presta atenção nesses padrões aí. E onde estão esses padrões? Eles estão também no ecossistema, respeito ao ambiente. O PHP é um ambiente muito grande. Por quê? Porque ele, cara, tem um espaço enorme de mercado. Faço tudo. Oi. Se você puder agilizar um pouco, passar um pouco do tempo já. Boa, tá acabando. 5 minutos. Então, cara, num programa Symfony, tá ligado? Num ambiente de WordPress, não tenta encaixar um círculo num quadrado, tá? Respeita o ambiente onde você tá, porque é o que as pessoas que vão chegar vão trabalhar, tá? Vão querer fazer nisso, tá?
cara, não tenta ficar inventando padrão novo, usa os padrões de mercado que já existem. A gente tem padrão que nem PSR que está bem definido e a gente tem padrão que não está bem definido, que é tipo usar Composer, por exemplo. Tipo, uma coisa que todo mundo espera, então não surpreende a galera que vai trabalhar com você, tá? E respeita os movimentos de mercado. Por quê? Porque, cara, ninguém quer trabalhar com uma parada arcaica, né? Ninguém quer trabalhar com PHP 4, ninguém quer trabalhar com, sei lá, deploy via FTP, ninguém quer trabalhar com uma CVS para versionar controle, tá? Por quê? Porque isso não é útil na próxima oportunidade que a pessoa for trabalhar. Então, tipo, se a pessoa for trabalhar com você, cara, ela não deveria escolher você em detrimento de todo o resto. É uma etapa, cara. A gente troca de trampo toda hora, a gente troca de desafio toda hora. Isso é saudável para a empresa. Respeita isso. Tá? E, cara, não invente o seu próprio framework, tá ligado? Tipo, foca no seu core business, foca nos problemas que você tem a resolver e reutiliza o conhecimento que as pessoas já têm, tá? E outro padrão é padrão de vocabulário. Tipo, a gente tem, cara, padrão, os design patterns, né, que são os padrões aí também. Que eu acho que quando a gente fala sobre padrão, todo mundo pensa neles. Cara, usar isso no dia a dia faz toda a diferença. Então, ao invés de levar 50 minutos para explicar uma parada, é bacana eu falar, por exemplo, que, olha, a camada de cache que eu implementei na aplicação, a persistência eu usei strategy, a invalidação eu usei o decorator para esses strategies. Se você sabe o que é um strategy e um decorator, você sabe o que eu fiz, você já sabe o que esperar. Eu não preciso, tipo, 50 minutos para ler o código ou te explicar o que é isso. Tá? Então, o vocabulário é bacana por causa disso. Reutiliza processo. Então, daily é a daily em todas as empresas. O root cause analysis é a mesma em todas as empresas. Tá? Então, tenta correr atrás do que é implementado em todas as empresas aí, o que o mercado usa. O Kanban é o mesmo em todas as empresas, né? Então, foca no que é isso e não perverte, não tenta criar o seu, tá? E acho que um ganho bem bacana é estabelecer o vocabulário para o seu próprio time, né? Do tipo, cara, em vez de falar usuário de maneira genérica, que usuário você está falando? A gente, no nosso caso da ISA era motorista, passageiro. No meu caso hoje da Cobol, por exemplo, é excedente sacado. Não usa termo genérico. Usa o vocabulário do seu domínio no dia a dia. Tá? E o que isso tudo te traz é compatibilidade com o mercado, é compatibilidade com o conhecimento que todo mundo já tem ou vai ter e vai ser útil no dia a dia, dependendo do seu nível de experiência no mercado. Tá? Então, ninguém deveria ter que aprender, cara, uma parada exclusiva para você. Existem casos em que isso é válido, por exemplo, o caso do Nubank, que adotou Clojure porque fazia sentido para eles, existe, mas é uma decisão muito bem pensada, não é um acidente. Tá? Então, recapitulando, cara, como é que você se preocupa com qualidade? Você quer se preocupar com previsibilidade? Você quer sair da inércia estabelecendo cerimônia frequente? Quer automatizar como forma de documentação, né, para gerar autonomia e evitar reinventar a roda, porque isso vai te manter compatível com todo mundo que vier de mercado e todo mundo que voltar para o mercado. Vai te manter competitivo de entrega, tá bom? Se você quiser alguns traços, cara, baixa os slides, vai atrás das bibliografias que eu deixei aqui de link aí espalhado pelos slides e lê esse post, né, do teste do Joel, que é um post que estabelece 12 pontos para você medir o quão bem você está em relação à qualidade aí. É uma parada prática que acho que todo mundo consegue fazer na segunda-feira com o time. É uma discussão interessante, tá? Para a primeira reunião de review de todo mundo, se vocês ainda não fazem. A última grande sacada que eu quero deixar para todo mundo é que, cara, eu tentei cagar uma penca de regra aqui, mas todo time é diferente. Acho que a parte importante é ter coragem de sentar com o time e encarar que isso é um trabalho, cara, que não é óbvio, e ter coragem de discutir os problemas que a gente tem no dia a dia, tá bom? É isso, obrigado. Eu acho nem sei sobre o espaço de pergunta. Foi mal, Pokémon. Valeu, de boa. Pessoal, salva de palmas aí pro Augusto, Patute, salva de claps. Não tem tempo para perguntas, infelizmente, cara.